Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Amém. Este vídeo do site do Padre Paulo Ricardo, cujo endereço eletrônico é www.padrepauloricardo.org. Retirei também dos seguintes livros: Sofrendo na Fé, do professor Felipe Aquino, da editora Cleofas. De um outro livro, A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, de Joseph Tissot, sacerdote francês do século XIX, da editora Cleofas. E de um outro livro, um terceiro livro, Breviário da Confiança, do Monsenhor Ascânio Brandão, também da editora Cleofas. Para falar do sofrimento, precisamos saber como foi que ele surgiu. Vejam, Deus Trindade sempre existiu. Só que num determinado momento, por amor, Deus cria do nada as realidades espirituais e materiais. Como realidades espirituais, temos os anjos. E como realidades materiais, o universo, com tudo o que nele está contido, inclusive o gênero humano. Este último, o gênero humano, composto de corpo e alma. A alma também é uma realidade espiritual. E Deus então nos colocou neste mundo, nós seres humanos, nos dando os chamados dons preternaturais. Quais são esses dons? A imortalidade, ou seja, de uma forma misteriosa, o gênero humano não iria morrer. A morte não estava no projeto original do Criador. O segundo dom é a integridade de concupiscência. O que é isso? Os afetos, sentimentos e desejos humanos não eram desordenados, mas submetidos docilmente à razão e à fé, sem conflitos interiores. O terceiro dom, a impassibilidade, que é a ausência de sofrimento. E o quarto dom preternatural, que é a ciência moral infusa, um dom que tornava o homem apto a assumir suas responsabilidades diante de Deus sem dificuldades. Ou seja, quando da criação do universo, e da criação do homem, havia um equilíbrio na relação do homem com Deus, do homem com si mesmo e do homem com o mundo ao seu redor. Essa era a felicidade que Deus tinha preparado para nós, ponto final. Só que Adão pecou e o pecado entrou no mundo. Está lá, revelado pelo Espírito Santo em Romanos 5:12. O pecado entrou no mundo por um só homem, no caso Adão. E pelo pecado entrou a morte, o sofrimento, a dor. Agora perceba o detalhe da palavra do Espírito Santo. O pecado entrou no mundo. Se o pecado entrou no mundo, é porque ele não pertencia a este mundo. Concordam? Pois bem, isso é a pura realidade. O pecado é uma realidade espiritual. O pecado é uma invenção angélica
de um anjo rebelde, Satanás. Vejam, através da revelação, ou seja, através do que nos foi revelado por Deus no depósito da fé. O que é o depósito da fé? A Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério da Igreja. Então, através da revelação, nós sabemos aquilo que nós nunca seríamos capazes de adivinhar pelos nossos próprios raciocínios humanos. Entenderam? Então, por revelação, nós sabemos que Lúcifer, o mais sublime de todos os anjos, num determinado momento, isso no reino espiritual, não no reino material, que é o reino em que nós vivemos. Então, num determinado momento, Lúcifer quis ser como Deus, não querendo seguir mais os mandamentos amorosos do Senhor, pois ele não cria no amor de Deus. Ele não acreditava no amor de Deus. Então, Lúcifer quis ser como Deus. Foi aí que o pecado foi gerado no coração de Lúcifer. A soberba. Lúcifer, então, se revolta contra Deus, se transforma em Satanás, inicia uma rebelião no céu. E outros anjos aderem às suas ideias. Como muitos anjos estavam sendo convencidos pela inteligência, pela capacidade de convencimento de Satanás, os anjos bons, os anjos do Senhor, então, liderados por São Miguel, certos, convictos do amor de Deus, decidiram dissuadir, ou seja, convencer Satanás e os anjos maus a mudarem de ideia. Foi aí que se desencadeou uma grande batalha no céu, no reino espiritual. Lógico, batalha de ideias, argumentos, pois os anjos não têm corpos, ok? Assim, os anjos bons, os anjos do Senhor, tiveram que passar por esta grande provação, a batalha contra os anjos decaídos, liderados por Satanás. Os anjos bons, capitaneados por São Miguel, vencem a batalha, expulsam Satanás e os anjos maus do reino espiritual. No livro História do Mundo dos Anjos, uma obra de riquíssima fundamentação teológica do padre José Antônio Fortea, ele nos fala deste confronto dizendo assim: terminada a batalha, os anjos do Senhor se entristeceram ao descobrir que Satanás e seus demônios estavam soltos pelo mundo material. Daí você entende por que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo por meio daquele que inventou o pecado, Satanás. E aí, Adão é então ludibriado por Satanás e tragicamente peca. E qual a consequência? Ele e Eva perde os dons préternaturais e as realidades da morte, da dor e do sofrimento. Enfim, tudo o que é negativo entra no mundo. É exatamente nesse momento que o sofrimento começa a acontecer no nosso mundo. E, a partir daí, toda a descendência dos nossos primeiros pais, de alguma forma, passa a viver sob uma espécie de domínio de Satanás até os dias de hoje. Mas por que foi que Deus não deixou o mundo tão perfeito que nele não existisse o mal?
Porque Deus, que é a bondade infinita, deixou que tudo isso acontecesse? Aqui, para responder essa pergunta, vamos buscar o auxílio em duas fontes: o Catecismo da Igreja Católica e Santo Tomás de Aquino. Por que foi que Deus não deixou o mundo tão perfeito que nele não existisse o mal? Porque Deus, que é a bondade infinita, deixou que tudo isso acontecesse. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que Deus permitiu isso porque Deus quer filhos e filhas livres. É a liberdade dos seres humanos e dos anjos. Duas criaturas criadas por Deus e que têm liberdade, inclusive de rejeitar Deus. Assim, os seres humanos e os anjos devem caminhar para seu destino último, a vida eterna, por opção livre e, de preferência, optando pelo amor. Já Santo Tomás de Aquino nos diz: pelo poder infinito de Deus, Deus sempre poderia criar algo melhor, ou seja, um mundo melhor. Entretanto, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente deixar o mundo em estado de caminhada. E não um mundo já pronto, mas um mundo em estado de caminhada. E que possa, assim, caminhar para a sua perfeição última na eternidade. Agora vejam, uma outra luz que nos traz o livro História do Mundo dos Anjos, do padre José Antônio Fortea. Em resposta à pergunta, por que foi que Deus não deixou o mundo tão perfeito que nele não existisse o mal? Porque Deus permitiu que tudo isso acontecesse. No livro, que é um livro de uma fundamentação teológica riquíssima, Deus fala aos anjos: da mesma forma que vocês tiveram sua provação, que foi a batalha no céu, Deus diz, assim também a humanidade terá o tempo de provação dela. Não tem jeito, teremos de passar por ele. E Deus continua: o ser humano, além de ter uma vida física, biológica, é necessário que ele também desenvolva uma vida espiritual. E isso implica fé, esforço, virtudes. E não há virtude sólida sem provação. Pois bem, o pecado então entra no mundo terrestre e traz consigo as realidades da morte, da doença, da dor, do sofrimento. Por isso, de alguma forma, nós estamos ainda sob uma espécie de domínio de Satanás, de domínio do mal neste mundo. E assim, nós vivemos aqui na Terra um período de luta espiritual. Aqui está então o nosso desafio: caminhar para nosso destino último, a vida eterna, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Só que agora não temos mais os dons preternaturais e vivemos, depois do pecado original, uma humanidade decaída, a chamada concupiscência, que é a nossa inclinação para o mal. Como diz o Espírito Santo por São Paulo em Romanos 7, 19 e 20. Não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Essa é a dificuldade, essa é a nossa batalha. Caminhar aqui nesta vida para nosso destino último, a vida eterna, com esta liberdade de escolher entre o bem e o mal, mas tendo como inimigos a concupiscência, que é o que chama a carne, Satanás e seus demônios, que é o pecado,
eles que nos tentam o tempo todo, e o mundo. O mundo é toda a realidade criada por Deus e que foi degenerada, ou seja, modificada para pior pelo próprio pecado. E mais, Padre José Antônio Fortea nos conta em seu livro o seguinte, que quando os anjos do Senhor, ao se entristecerem, quando descobriram que Satanás e seus demônios estavam soltos pelo mundo, eles questionaram a Deus o porquê disso. E Deus respondeu-lhes: fiquem tranquilos, vocês já tiveram a prova de vocês. A humanidade também deve ter a dela. E Deus prosseguiu falando: embora possa parecer sem sentido o fato de Satanás e seus demônios estarem soltos pelo mundo, eles, os anjos maus, têm uma participação na santificação dos seres humanos. A tentação faz parte do modo pelo qual os seres humanos vão se santificar. Deus continua: se eu tivesse afastado Satanás e seus demônios do mundo, haveria sim menos pecados. Pecado no sentido aí de errar o alvo, né? Ou seja, o alvo é nosso olhar voltado para Deus. E o pecado é o olhar voltado para as criaturas. Então, Deus diz que se ele não tivesse afastado Satanás, se ele tivesse afastado Satanás e seus demônios do mundo, haveria menos pecados na história da humanidade. Mas, aí Deus continua, com os anjos decaídos no mundo, haverá mais pecados sim, mas a maioria dos pecados da humanidade será de fraqueza. E os seres humanos facilmente se arrependerão. E mais, e também quando permito a ação de Satanás e seus demônios, ou seja, a tentação, diz Deus, isso levará os seres humanos a realizarem atos de virtudes mais intensos, mais heróicos, atos de virtudes sobre-humanos. Confie em mim, termina Deus a sua preleção diante dos anjos. Então nós vemos que Satanás e seus demônios, eles têm uma função na nossa santificação, né? E que Deus, quando permitiu a ação deles no mundo material, é porque seriam cometidos pecados, né? Um maior número, mas seriam a maioria de fraqueza. E os seres humanos se arrependeriam. E com a tentação, nós desenvolveríamos atos de virtudes mais intensos, mais heróicos. Então, como eu disse, esse é o nosso desafio, né? Caminhar para o nosso destino último, a vida eterna, por opção livre. É uma escolha. E de preferência optando pelo amor. Tendo que enfrentar 3 inimigos: a concupiscência, as tentações dos anjos maus e o mundo. Assim, neste nosso caminho, podemos nos desviar do bem. E de fato nos desviamos, pecamos. É o mal moral, né? O que é o mal moral? É não observar os mandamentos divinos contidos no depósito da fé e, consequentemente, a infração, vamos dizer assim, das regras, dos costumes morais decorrentes dos primeiros, ou seja, né, dos mandamentos divinos, e regras, costumes esses que devem orientar o comportamento dentro do mundo. Então, assim, o mal moral entrou no mundo e com ele o mal físico. Então, o pecado pode trazer consequências más para mim e para os outros. Por outro lado, os pecados da humanidade podem também me atingir. Só que Deus não é de modo algum, nem direta e nem indiretamente, a causa do mal moral nem físico. Todavia, Deus permite o mal,
pois respeita a liberdade de suas criaturas. E como nós já falamos, Deus quis livremente deixar o mundo em estado de caminhada. Bom, você dirá, entendi tudo, mas como explicar, por exemplo, a realidade de um indivíduo que, embriagado, olha lá o mal moral, ou seja, ele desrespeitou a primeira regra, né? Perdão, a primeira regra é amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele infringiu o que? Ele está atentando contra a própria vida, né? Se embriagando. Então, mal moral. Então, um sujeito embriagado atropela e mata uma criança inocente. Olha o mal físico, o mal moral, foi embriaguez, levando ao mal físico. Como explicar então a morte